prece, as tuas dores esquece, recebe as graças do Pai. Confia, a fé, luz no teu dia, percebe a doce harmonia que as bênçãos da vida te traz. Canta, expressa em tua canção a luz do teu coração, em paz com Deus. Canta, expressa em tua canção a luz do teu coração, em paz com Deus e com teu irmão. Ama, a voz do Mestre te chama, levanta-te agora e anda, caminha e dá teu perdão. Espera o que a vida te reserva, trabalha no bem e conserva todos os teus dons. Canta, expressa em tua canção a luz do teu coração, em paz com Deus. Canta, expressa em tua canção a luz do teu coração, em paz com Deus e com teu irmão. Expressa em tua canção a luz do teu coração, em paz com Deus. Canta, expressa em tua canção a luz do teu coração, em paz com Deus e com teu irmão. E com teu irmão. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos internautas, sejamos todos muito bem-vindos, muito boa noite a todos. Estamos fisicamente distantes um do outro, mas espiritualmente, emocionalmente, todos nós bem juntinhos. Como nos diz reiteradas vezes o presidente da nossa casa, André Luiz, senhor Vilela, unidos como um feixe de varas, porque juntos somos mais fortes. Gratidão ao nosso músico Antônio Almeida, que nos traz estas melodias lindas, esta melodia que cura, que trata, porque a música liberta, a música cicatriza as nossas feridas mais profundas. Gratidão. Vamos passar agora a palavra para o nosso irmão Jonei, e ele nos traz um medicamento em forma de palestra, cujo tema é Raciocinando a Fé. E que nesta noite de hoje possamos nos entregarmos a esse banquete espiritual, a esse Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, que nos ampara e que cuida de nós. E vamos iniciar
dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai todas as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, de todos os males, de nós mesmos, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja, graças a Deus. Passamos a palavra ao nosso querido irmão Dionei. Que assim seja. Sejam todos muito bem-vindos, né? Ou melhor, estejam bem onde estiverem. A nossa fala desta noite vai ser sobre raciocinar a nossa fé. É uma proposta meio desafiadora, porque a gente fala muito em fé raciocinada na doutrina espírita, mas também fala em fé cega, e é uma reflexão, embora não esgote o assunto, e não poderia esgotá-lo, porque ele é muito abrangente, mas a gente vai ter algumas considerações para que a gente possa refletir um bocadinho sobre as nossas crenças, né? Eu vou começar com uma lei natural ou divina que está expressa no livro dos Espíritos, terceiro livro, na questão 614, quando Kardec pergunta à espiritualidade se a lei de Deus é eterna. E a espiritualidade responde que sim, ela é eterna e imutável, quanto o próprio Deus. E essa imutabilidade vem da perfeição, porque uma coisa, quando foi perfeita, ela não pode evoluir, ela já contempla tudo, muito distante da lei humana, as nossas leis. E, periodicamente, a gente está reescrevendo a Constituição em todos os países, porque, na verdade, só realmente Deus para conseguir criar leis que garantem as relações desde o micro ao macrocosmo durante a eternidade, sem nunca sofrerem alterações, prevendo todas as circunstâncias, todas as situações e dando uma resposta adequada para todas as petições, né? Pensa num juiz inteligente. E Kardec continua no comentário: entre as leis divinas, umas regem o movimento e a relação da matéria bruta. São as leis físicas e seu estudo está sob o domínio da ciência. Então tem a parte da ciência, né? E cabe a eles investigar, nos apresentá-la. Mas a gente já vê coisas que escapam à compreensão da ciência, o movimento dos astros, a sua periodicidade, a sustentação. Tudo isso se criam leis, né? Lei de atração, lei de repulsão, mas, na verdade, criar algo parecido a ciência não consegue. Outras concernem especialmente ao homem, em si mesmo, e suas relações com Deus e com seus semelhantes. Essas compreendem as regras da vida no corpo, como também a da vida da alma, são as leis morais. Então, nós temos leis físicas, sob o domínio da ciência, e leis morais, que garantem as relações entre as pessoas, para que cada um receba segundo suas obras, ou seja, garante uma equidade, a lei estabelecida pelo Pai garante a justiça. A gente vê muitas imprecações de pessoas querendo justiça na mídia, em todos os lugares, mas Jesus disse que aqueles que tivessem sede de justiça seriam saciados. Então, a gente não precisa de justiça. Na verdade, a gente tem que implorar por misericórdia. E aquelas pessoas que empregam em nome da justiça, em verdade, o fazem querendo vingança, porque viram, às vezes, algum ente querido passar por uma situação bastante delicada, e se ele passou, é porque a lei o permitiu. Mas isso é uma coisa dolorosa. Então, a gente tem que se compadecer desses que sofrem e não querer usar esse rigor de lei sobre as penas alheias, mas para que o conhecimento da lei que a doutrina nos enseja não nos endureça o coração e faça com que nós trabalhemos essas questões
com muita boa vontade e possamos realmente fazer valer esse lado consolador da doutrina espírita, para que essas pessoas se sintam abraçadas, se sintam acolhidas com as suas lutas, com as suas dificuldades, como vivem. E na Gênese espírita, no capítulo 18, quando ele fala dos tempos que são chegados, né, a gente ouve muito se falar sobre isso hoje em dia, sobre esse mundo da regeneração que está por vir, no item 14 da Gênese, desse capítulo, diz assim: a humanidade tornou-se adulta, tem novas necessidades, aspirações maiores, mais elevadas. Ela compreende o vazio das ideias em que foi embalada, a insuficiência de suas instituições para a sua felicidade. Não encontra mais no estado das coisas as satisfações legítimas para as quais se sente chamada. Por isto, ela sacode seus coeiros e se lança, impelida por uma nova força irresistível, para limites desconhecidos, a descoberta de novos horizontes, menos limitados. De adolescente, ele passa a idade viril. Então, esse chamado é bastante interessante, porque a gente vai encontrar muita gente apegada aos seus coeiros, aos seus hábitos, e gente tentando realmente abrir novos horizontes de entendimento e de ação, de valores éticos e morais que começam a se patentear em nossas vidas, porque realmente já não nos conformamos mais com algumas situações que ainda são muito comuns no mundo em que vivemos. E eu sempre tive uma certa ressalva sobre algumas falas que eu via na mídia de pastores, né, por exemplo, dizendo que a gente devia temer a Deus. E me incomodava um pouco, né, porque eu até compreendia que no entendimento dessas pessoas era aceitável que elas falassem que a pessoa deveria temer o diabo, por exemplo. Mas Deus? Por que eu deveria temer Deus? Isso me incomodava. Isso acho que é uma falta de compreensão das coisas, né? É uma análise meio precipitada, meio vazia, mas é um olhar de longe. Esse olhar que a doutrina também, de alguma maneira, nos motiva, porque a gente começa a se questionar. E esse mês passado, eu estava lendo o livro, relendo, na verdade, Memórias de Padre Germano, e ele, num textinho de umas 4 ou 5 linhas, ele deu uma síntese da evolução da religiosidade no mundo. Eu achei um primor, e eu vou repetir, para a gente refletir a respeito. Ele diz assim: onde falta a inspiração, a rotina faz prodígios, e onde não há fé, a superstição a engendra. A questão é sujeitar e acostumar a alma a uma vida temente a Deus. Aquele que não pode amar o eterno, faz-se mister que o tema, que lhe reconheça o poder, sorrindo ou gemendo. Importa despertar na humanidade a ideia do reconhecimento para com Deus, e conforme o progresso do espírito, assim se devem empregar os meios. Olha que coisa linda isso, porque ele está escrito aqui que a lei de Deus encontra uma solução para a condição em que estagiemos, não importa qual seja. Ela sempre tem um chamado para as nossas almas, de forma que nenhum espírito encarnado na Terra está deserdado dessa paternidade espiritual que nos garante, através de leis e de ações amorosas, a nossa religação com Deus, que é o propósito das religiões, que vem de religar a Deus. Então, se isto é feito de uma maneira ou de outra, importa que nós reconheçamos o valor desses mecanismos criados pela misericórdia divina em nosso favor, mesmo quando usávamos coelho, né? E a gente fica pensando, poxa, mas o medo ele serve no lugar da fé, né? É bem interessante essa questão. Mas se funciona desse jeito, há que ter sua finalidade. E o medo tem a ver com a fé. E eu lembro de uma história de um palestrante espírita, Alberto Almeida. Ele falou um dia, numa palestra dele, sobre medo de cachorro que ele tinha na infância. Eu achei bastante interessante, porque ele
ele disse que tinha tanto medo de cachorro e os cachorros viviam correndo atrás dele. E é muito simples isso, porque quando a gente mentaliza, quando a gente tem medo, quando a gente teme alguma coisa, ou tem raiva, ou tem ódio, essas imagens do nosso temor, da nossa raiva, está muito presente. Nos ocupa muito as nossas mentes. Fica muito tempo à volta dos nossos pensamentos. E a gente não tem todos esses pensamentos em Deus pela fé raciocinada. Mas ele conta, o Alberto Almeida, que uma feita ele estava indo pela rua com 3 amigos e ele passou do outro lado, porque tinha um cachorro na frente deles. Diz que o cachorro mudou de lado e foi avançar nele, que estava lá. Porque o medo dele é que atraía. Então, a gente tem que começar a compreender essas coisas, porque ao lado de nós entendermos a fé de algumas pessoas dentro das suas limitações, temos que ver quanto de fé cega há no nosso comportamento, nas nossas vidas, porque é para nós refletirmos, valorizarmos o que acontece nas casas alheias, mas principalmente para refletirmos o que em nosso psiquismo, em nossa maneira de ser, quais as nossas crenças que acabam movendo as nossas vidas, seja com coisas positivas, seja com coisas negativas. Porque uma vez estabelecida a lei, a aplicação dela está garantida por Deus, por suas leis eternas, por suas leis imutáveis. E ela tem uma aplicação, ora humana, ora divina. E ambas são de um vigor e de uma potência, seja a cega ou seja esclarecida, que pode mover montanhas, na fala de Jesus. Fé humana ou divina, conforme o homem aplica as suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das aspirações celestiais. Ou seja, o homem de gênio que se lança à realização de um grande empreendimento triunfa se tiver fé, porque sente em si o poder que há de chegar no fim colimado, certeza que lhe faculta imensa. O homem de bem, que crente de seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, áurea na fé, a certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento, de abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores que não se possa vender. Aqui ele está simplesmente diferenciando uma coisa da outra e dizendo que a aplicação é a mesma. Então, a minha fé em qualquer coisa que eu vou fazer materialmente é muito importante para que aquilo dê certo. E a minha fé em Deus, obviamente, me liga com o Criador, de onde promana todo o bem que eu posso almejar, que eu posso pretender. Então, nós temos que tomar muito cuidado com crenças que nos desacreditam perante a própria consciência. Tantas vezes ouvimos expressões de pessoas, às vezes, seja por ciúme, por inveja, ou por um momento de raiva, de descompensação, seja um professor, um pai, uma mãe, que dizem que a gente não merece, que a gente não vai ser feliz, que a gente é muito burro. Qualquer coisa que gere uma crença numa limitação que, às vezes, no estado de infantilidade que a gente viveu, na nossa infância, que era natural, você acaba aceitando algumas ideias de pessoas que você tem em alta conta no seu coração. E, às vezes, essas pessoas não estão bem, nos transmitem ideias que não são muito coerentes com o que deveriam, com o papel que elas representam em nossas vidas, e a gente absorve. E isto fica como uma limitação muito grande, que a gente não percebe. E para a gente pensar a respeito do efeito dessas crenças que está aqui na nossa cabeça e a sua ação efetiva na vida, eu vou chamar a reflexão uma coisa que está muito em voga hoje em dia, o tal do placebo, né? Eles estão fazendo testes desses remédios do coronavírus e eles dão remédio para umas pessoas, remédio verdadeiro, e para outras eles dão o falso. E eu lembro que um tempo atrás eu vi uma palestra da Nete Guimarães e que ela estava falando que 40% das pessoas que tomam placebo, ou seja, 40% das pessoas tomam farinha, da sua doença. E das pessoas que tomam o produto realmente de valor, a média era 60%. Então, nem é tão grande a distância.
Mas eu fui pensando, né, será que eu vou achar outras matérias que falem a respeito? Para mim, a Nete Guimarães falou em média, ela não citou uma pesquisa. E fui pesquisar na internet. E achei um trabalho de pesquisa de uma tal de Miriam Aparecida, Ivete Oliva e Thelma Oliveira, que eles fizeram um levantamento de muitos dados a respeito disso. E é interessante a gente refletir, porque é para a gente pontuar o quanto é a força da fé, seja uma fé racional ou seja uma fé ingênua, uma fé cega. Daí, uma pesquisa com o tal de Coleman, ele fez em 1946, um dos primeiros pesquisadores que andou nessa linha, e ele pegou 199 pacientes e deu farinha para os caras. Eles achavam que era remédio. Eu acho que é engraçado isso, falar, eles comeram farinha, deram uma pílulazinha com farinha. E desses 199, 120 melhoraram, o que dá 60% das pessoas. Vê como farinha é bom para a saúde. O tal do Becker afirma que de 30% a 40% dos pacientes sofrem algum desconforto, que sofrem desconforto melhoram com injeção de placebo. Então, se for injeção, né, porque daí a pessoa diz, como é que um remédio, como é que a injeção não vai ser boa? E teve um tal de Elcher, ele fez uma outra pesquisa que eu acho também muito interessante, ele chamou de efeito nocebo, não efeito placebo, porque tinha um mundo, uma infinidade de pessoas que tomavam essa mesma farinha e tinham efeitos colaterais. Como assim efeitos colaterais tomando farinha? Tomando uma pílula de farinha tinha efeitos colaterais, entre os quais náusea, cefaleia, dificuldade de concentração, sonolência, distúrbios no sono, urticária, constipação, anorexia, vertigem e até mesmo colapso por reação anafilática. Ele chamou de nocebo isto. E a gente fica repetindo como é que é possível a pessoa tomar farinha, pílula de farinha, e ter efeitos colaterais graves que dá desequilíbrio. E mais recentemente, nos Estados Unidos, estavam muito preocupados, porque estava acontecendo um efeito diferente lá. E os remédios placebos estavam tendo uma eficácia maior do que antes se verificava, porque estava ficando difícil deles conseguirem diagnosticar o efeito do remédio verdadeiramente. E foram fazer pesquisas para descobrir o que estava acontecendo. E o que eles apontaram foi que, nos Estados Unidos, as empresas farmacêuticas podem divulgar recentemente, né, a partir de determinada época, os seus produtos ao consumidor final. Então, quando a pessoa tomava aquela farinha, ela viu o cara fazendo propaganda na televisão, ela diz, nossa, mas eu estou tomando um remédio que está na moda, é o da hora, sabe? Isso elevava consideravelmente o efeito do placebo na gente, nas pessoas. E aí a gente tem que pensar quais são as minhas crenças. As minhas crenças. Eu falei das crenças limitantes que você pode ter recebido na infância, ou até hoje você acredita que você tem um chefe desequilibrado, porque está num relacionamento difícil, que a pessoa te agride emocionalmente, verbalmente, qualquer coisa. E a gente, às vezes, absorve essas ideias e elas têm um poder transformador em nossas vidas. Quando é para o bem, maravilhoso, mas e quando não o é? Imagina se você for no médico, você está com um problema no coração. E chega lá, o médico pergunta assim para você, a tua família tem gente que desencarnou de infarto do miocárdio? Se você pensar na tua cabeça, se você achar um pai, uma mãe, um avô, uma avó, você vai ter problemas com isso. Mesmo que antes não tivesse na tua programação. Porque você vai raciocinar, diz, não, peraí, eu estou com um problema cardíaco, estou tendo uma dor no peito, e meu pai morreu disso, ou minha avó, ou minha tia, então, seguramente, eu vou morrer disso. E esse pensamento que você vai alimentar, e essa convicção de que isso vai se realizar, a partir daquele momento, vai ter uma grande chance de acontecer realmente. E a gente pergunta, mas a genética não é determinante nas nossas vidas? A medicina está nos dizendo, a ciência está nos dizendo que 80% dos genes nossos não são ativos. A gente é ativa com o comportamento, com a vida que leva. Minha família, por exemplo, somos 13 irmãos. Meu irmão era agora a gente já está mais velho, mas quando a gente era mais novo, disseram que a gente era muito parecido, a ponto de se confundir um com o outro, chamando pelo nome errado.
tá? Mas ele tinha pressão de 11/7. A minha, tomando remédio, não, não comendo comida gorda, cuidando do colesterol, vida assim, totalmente regrada, totalmente 100%, não, né? Mas eu pratico atividade física, cuido da alimentação e tomo remédio, e mesmo assim ela fica nos 14/8, na melhor das situações. Mas a gente tem a genética exatamente igual. E a minha irmã, ela tem diabetes, não tem nada a ver com as coisas que a gente vive, né? Então, daí eu poderia citar uma expressão popular, que ela é muito chula, que diz assim: ema, 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 cada um com seus, vocês terminam, porque eu não vou dizer aqui. Isso mesmo que vocês pensaram, cada um com sua cruz. Como disse Jesus, cada um tome sua cruz e me siga. E assim acontece na vida, né? As coisas que a gente merece, que a gente precisa viver, se apresentam no dia a dia com a gente. E a gente tem que tomar muito cuidado, em especial em receber essas informações de fora, dos outros, pontos de vistas, que as pessoas querem nos impor. Respeitamos a todos, mas nós temos que ser muito policiados das nossas imaginações, da nossa mente. E depois a gente vai ver a condição da fé inabalável que a doutrina nos apresenta. Ela diz que a fé cega aceita sem verificação o verdadeiro como o falso. E a gente, em muitos aspectos, usa essa fé cega. Ou ela tem um efeito muito pesado sobre nós. Seja o medo, que pode ser favorável em determinadas circunstâncias, nos contendo. Eu sempre ouvi dizer que o medo era um bom conselheiro, né? Então, quando esse medo nos torna mais precavidos, mais preparados, é ótimo. Mas quando eles nos paralisam, porque é o mesmo medo, em dose equivocada ou forte, pode nos paralisar, tá? A fé raciocinada se baseia na verdade, verificada, questionada. Não tem o progresso da ciência, das luzes, porque o que é verdadeiro você não tem. Só é fé inabalável aquela que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. E qual que é a fé mais forte? A cega ou a raciocinada? Não tem resposta para isso. Porque tem gente que com uma fé cega sara de coisas, de câncer, de coisas tão difíceis. Então, a força está lá. Mas a fé raciocinada, ela é diferente. Mas ela exige a nossa participação ativa para que isso aconteça. A fé cega é recurso para proteger os iniciantes. A fé raciocinada é produto dos esforços dos iniciados. Então, se queremos sair dessa condição de crianças, dos coelhos, e caminhar nessa direção, temos que realmente fazer esforços. E tem muita gente que diz que, mas eu não tenho tanta força de vontade. Mas força de vontade é vontade de fazer força. Então, realmente, tem que suar, né? A gente tem que estudar, tem que conhecer a doutrina, tem que ir trabalhando isso na nossa intimidade, raciocinando, não aceitando tudo. Porque tem muita gente que vai no centro e ela quer que os espíritos curem todos os problemas que ela tem. Aí é o pensamento mágico que Joana de Ângeles nos apresenta. Logo que as pessoas saem dos coelhos, que Joana vai chamar do estado de sono, né? Quando a pessoa ainda está só ligada com as questões sexuais, de reprodução, alimentação e sono, depois ela passa pelo pensamento mágico, né? Onde ela acha que tudo vai se resolver por obra e graça da misericórdia divina, e não chama a si a responsabilidade de se transformar e de ser melhor. Mas quando você está trabalhando na fé raciocinada, você tem que começar a agir com consciência, vivendo com dignidade e trabalhando para que as coisas se encaminhem, e você vai fazer por merecer essas coisas. Não vai mais esperar. Não basta mais eu ir no centro e tomar um passe e eu preciso vestir meus obsessores. Vou lá, eles tomam um passe, te melhora um pouquinho, para casa voltam todos. Já não é muito eficiente aquele centro. Se eu não me transformar intimamente, eu não melhorar, e não pensar que eu tenho que auxiliar esses obsessores, porque são aqueles espíritos do passado que eu lesei, que eu prejudiquei, e que vêm me apresentar fatura na minha porta, e que eu devo ter para com eles uma misericórdia, um carinho infinitos, para que nós nos reconciliemos enquanto estamos a caminho, segundo Jesus.
nos auxiliemos mutuamente, porque a nossa libertação verdadeira acontecerá quando nós realmente conseguimos também libertar aqueles que estão à nossa volta, pelas nossas ações transformadoras, libertadoras, porque contra o bem nada há que tenha força, valor. Então, esses nossos irmãos, nós temos que olhar eles não como adversários, mas como companheiros de jornada, que precisamos nos escorar uns nos outros para caminharmos juntos e firmes. Por que motivo nós não pudemos expulsá-los? E ele lhes respondeu: em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, diríeis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos seria impossível. É interessante esse texto de Jesus que está em Mateus, capítulo 17, versículo 5. Apresentaram para os discípulos uma pessoa obsidiada, um menino obsidiado, né? E os discípulos disseram que não puderam expulsar o demônio, e quiseram saber por quê. E Jesus disse: é por causa da vossa fé. E tem gente que diz que era por causa do tamanho da fé. O texto original evangélico diz: ter fé como um grão de mostarda. Mas algumas pessoas traduziram por pequeno como um grão de mostarda, do tamanho de um grão de mostarda. Eu não acredito muito nessa segunda interpretação, porque só se Jesus quisesse desmerecer a fé dos discípulos, dizendo: olha, qualquer fezinha basta, mas a de vocês, faça meu favor, né? Então, não acredito que Jesus tivesse interesse desse esse. A gente tem que pensar como é a fé do grão de mostarda. Vocês já viram um grão de mostarda, um psicólogo, um psiquiatra, perguntando: será que ele não é um repolho ou uma alface? Não faz sentido isso. Ele sabe que é um grão de mostarda pela sua paternidade. Aquilo que ele está destinado, ele não nega a sua essência e cresce como se eu fosse. O que, na verdade, verdadeiramente é. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se queremos trabalhar essa fé raciocinada, então comecemos a refletir sobre isso. Na nossa essência, há tudo o que a gente precisa. Podemos fazer o que Jesus fazia e mais até, quando tivermos essa fé. Mas não é estar informados a respeito dessa paternidade. É admitir no nosso íntimo e viver isto através de uma vida ética, moral, com fidelidade, com amor, com caridade, com generosidade, fazendo com que essa doutrina espírita, esse Consolador prometido, se reflita em nossas ações, seja na generosidade, no trato com as dificuldades do próximo, ou nas questões mesmo materiais, daquilo que nos sobra, porque muito sobra, muito pouco podemos pedir muitas vezes. Sei que não falo por todo mundo, tem pessoas passando situações miseráveis, muito difíceis, mas é deixar que essa natureza se expresse em nós, porque sem isto, realmente, a gente não vai estar trabalhando nessa direção que precisa. Jesus diz que aquele pede, recebe, quem busca, acha. Que ninguém dá pedra para um filho que pede pão, ou uma serpente quando ele pede um peixe. Está escrito isso tudo no Evangelho. E diz assim: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará àqueles que lhe o pedirem. Agora, a gente tem que saber que, às vezes, a gente não pede pão, a gente pede pedra. A gente pede serpente. Porque, para o Espírito, os nossos pedidos têm que estar alinhados com o crescimento espiritual que deve nortear a nossa evolução. Imagina se você teve muitas encarnações com muito dinheiro e sempre usou muito mal isso. E, de repente, você está numa vida, no projeto teu, uma vida mais simples, mais modesta, com menos recursos, para você trabalhar outros valores. Daí você vem aqui e pede para ganhar na Mega Sena. Daí não vai ganhar, porque você não está pedindo pão, você está pedindo pedra. Pedras que você já as teve muito e não conseguiu carregá-las, não soube geri-las. Então, às vezes, algumas coisas a gente não é atendido. Mas não é porque Deus não o queira, não é porque um pai não queira dar os seus mimos aos seus filhos. Nos dá, muitas vezes, aquilo que nos convém. Se Deus não nos dá aquilo que a gente pede,
é porque a gente não está pedindo as coisas certas. Da mesma maneira, eu peço para passar num concurso. Ah, Deus me ajuda porque eu preciso passar num concurso. O que eu estou pensando que Deus vai fazer nessa situação? Ele vai pegar a lista das pessoas que serem classificadas e dizer, esse aqui eu vou tirar porque ele não é da minha crença, ele é da igreja A ou da B, e vou pôr no lugar dele, esse aqui está rezando para mim. Se Deus é justo e as suas leis imutáveis, é óbvio que não vai ser assim que aconteça, né? Então não vale a pena rezar? Vale, você tem que rezar, mas tem que pedir para Deus te dar força para você estudar mais e conseguir atingir a pontuação que deve atingir uma pessoa para lograr a aprovação. Então, sempre demanda os esforços. A fé raciocinada bota em nossa vida, nas nossas ações, a responsabilidade. A gente para de reclamar das circunstâncias. Porque se temos dificuldades, nós as temos para vencê-las. E tem pessoas que dizem, então não adianta a gente rezar, porque a minha vida é miserável por causa disso. Talvez seja só uma desculpa. Talvez seja alguma coisa para encobrir a nossa falta de vontade, a nossa perseverança, a disciplina que exige determinadas aquisições, determinados postos, determinadas situações na vida. E a gente, às vezes, a pretexto de achar que a gente tem que acertar tudo, porque também é uma interpretação equivocada de alguns textos evangélicos, você acha, não, mas eu tenho que aceitar. É como se eu dissesse assim, eu tenho um espinho debaixo do meu pé, mas diz que felizes os que sofrem, então vou deixar o espinho ali. Não, você tem inteligência para tirar o espinho. Então, nós temos obrigação de tirar os espinhos, de trabalhar no limite das nossas forças, por tirar os espinhos que nos embaraçam em marcha, e só aceitá-los aqueles que não houver condições. Porque há aqueles que a gente, por mais que possa trabalhar, tem situações na vida que a gente não dá conta. E tem uma questão muito singela desse mesmo texto que diz, mas buscai primeiro o reino do céu e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu lembro de a figura de um colega nosso, do André Luiz, que uma vez ele contou a história de um senhor que estava explicando para o filho como é que funciona esse texto, né? E ele estava ensinando porque o menino não estava conseguindo abotoar, ele tinha aquelas camisas de botão e ele ia botando, entrava tudo trocado, os botãozinhos assim, ficava tudo desengonçado a camisa. E o pai disse assim para ele, meu filho, é muito simples, você estica a tua camisa para baixo, pega o primeiro botão e a primeira casinha, abotou aquele, depois vem na sequência e tudo se encaixa. É o que esse texto aqui está dizendo, tudo se encaixa quando a gente faz o básico das nossas vidas, quando a gente alinha a nossa vida, a nossa programação, aquilo que está previsto para essa existência. Aí as leis de Deus garantem tudo mais para a gente. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, isto é a fé raciocinada, para que nós paremos de protelar, criar embaraços, para que a realidade doutrinária nos invada os corações. Eu lembro quando eu era criança, eu estudava espiritismo, nossa senhora, parece que quanto mais estudo, parece que fica pior, dá um desânimo, é melhor nem ser espírita, porque o que está escrito aqui, quanto mais conhecimento, mais eu vou ser cobrado, e a gente fica com essa ideia infantil dos coelhos, essa ideia, né? Não faz nenhum sentido isso. Mas a gente as tinha, e é natural que se cobre mais dos adultos do que das crianças. Não faz sentido o teu filho que está no prézinho fazer a mesma prova que teu filho de 25 anos terminando a faculdade. Então, há um crescer disso, há um desenvolvimento, que a gente tem que ter pressa e não ficar protelando as ações que a gente já sabe, a nossa consciência já está cobrando, para que a gente se transforme e viva melhor. E é nesse sentido que a fé raciocinada tem que nos levar. Parar desse pensamento mágico de que tudo vai se realizar por obra e graça de um determinado estalo de alguma coisa. Porque não será assim. Para os despertos é preciso que sejam ativos. E essa fé ativa também tem a força necessária para mover montanhas, quando nós as movimentemos com boa vontade, com disciplina, com determinação. Deus não se contenta com o esboço perfeito de sua obra.
E nós, em miniatura, somos também isto, uma expressão simplificada de um Deus de amor. Mas essa essência, no nosso íntimo, nos clama uma expressão mais perfeita de nós mesmos. Não conseguimos obstaculizar o progresso que se apresenta, que se patenteia dia a dia ao nosso lado. Quando nós nos tornamos empecilho para que esse progresso se realize, as coisas não encaixam em nossas vidas e viram algumas tormentas. E eu vou terminar lendo uma prece de Maria Dolores, porque meu tempo também urge. O tempo que me deram já foi. Mas é uma prece que fala de tudo isso que eu estava conversando não é com vocês só, não. Isso é um desafio para mim também. Não é tão fácil, mas é possível e precisa ser feito. Agradeço o Senhor quando me dizes não. As súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer. Em meu caso, talvez fossem espinhos, na senda que me destes a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre alimentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por dia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligastes de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escute as exigências loucas. Faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não, com teu amor. E sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Muito obrigado e boa noite. E após esse banquete espiritual, que nos trouxe um lenitivo, uma calma para as nossas almas, aqueles que tiverem as águas em suas casas, que possam, nesse momento, sentir que esse líquido precioso é transformado pelos mentores amigos em medicamento para curar e tratar as nossas dores físicas, emocionais, espirituais. E embalados por esse sentimento de profunda gratidão a esse Cristo luz, tanto nos ajuda, nos mantém de pé, ainda que nossas forças estejam se esvaindo. Ele nos busca, ele nos retira de lugares tão profundos que às vezes pensamos que jamais iremos sair, mas ele nos traz de volta. E assim, nessa gratidão, é que vamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai todas as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, de todos os males, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja, graças a Deus, glória a Deus nas alturas, paz na terra entre todos os homens de boa vontade. Senhor, sê conosco, por caridade. Pelas nossas próprias forças nada somos, nada temos, nada fazemos. Mas se uma faísca do vosso amor toca em nós, nós tudo podemos. Sê conosco, permanece em nós, Senhor. Que assim seja, graças a Deus.
Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza e etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na secretaria pela manhã. Mais informações no nosso site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.